Deuteronômio, capítulo 32, o cântico que Deus deu a Moisés. Inclinai vossos ouvidos, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensinamento goteje como a chuva, e as minhas palavras destilem como brando orvalho, como chuva suave sobre a relva que viceja, como garoa revigorante para as plantas verdejantes. Versículo 3: Eu vou proclamar o nome de Yahvé. Quanto a vós, glorificai a grandeza do nosso Deus. Versículo 4: Ele é a nossa rocha. As suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Versículo 5: Contudo, seus filhos se entregaram ao pecado. Contudo, seus filhos se entregaram ao pecado. Deixando de agir como filhos, se tornaram manchas, marcas de uma geração perversa e corrupta. Versículo 6: É assim que retribuis ao Eterno, povo insensato e ignorante? Em verdade, Ele é teu Pai, o teu Criador, que te remiu e te estabeleceu. Aqui na Almeida Revista Corrigida está escrito no versículo 5: Corromperam-se contra Ele. Seus filhos, eles não são, e a sua mancha é deles, geração perversa e torcida é. E recapitulando aqui na King James está: Contudo, seus filhos se entregaram ao pecado. Deixando de agir como filhos, se tornaram manchas, marcas de uma geração perversa e corrupta. Lucas 9:41, aqui leremos: Então declarou Jesus: Ó geração sem fé e perversa. É Jesus falando, hein? Até quando estarei convosco e sofrerei com vossa incredulidade? Trazei-me aqui o teu filho. Aqui ele está falando na cura de um menino possesso. Em versículo 14: Enquanto o menino caminhava em sua direção, o demônio o lançou por terra, em convulsão. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. Diante disto, todos ficaram pasmos perante o poder majestoso de Deus. Versículo 41, lendo novamente: Então Jesus declarou: Ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco e sofrerei com vossa incredulidade? Trazei-me aqui o teu filho. Deixa eu ler a partir do 37 para nós meditarmos aqui. No dia seguinte, assim que desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. De repente um homem surgiu do meio da multidão, clamando em alta voz: Mestre, suplico-te que socorras meu filho, o meu único filho. Versículo 39: Um espírito se apodera dele, e do mesmo instante faz o menino berrar, joga-o no chão, provoca-lhe convulsões até espumar pela boca, jamais o deixa por muito tempo, e por meio de muitos ferimentos o está destruindo. Versículo 40: Roguei aos teus discípulos que expulsassem o espírito maligno, mas eles não conseguiram. Versículo 41: Então declarou Jesus: Ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco e sofrerei com vossa incredulidade? Trazei-me aqui o seu filho. Veja aqui, essa Bíblia King James atualizada é uma Bíblia de estudo. Vou estar lendo aqui o comentário no rodapé. O milagre da transfiguração ocorreu à noite. No outro dia, após o grande êxtase no monte, Jesus e os discípulos desceram para o vale e reencontraram a vida normal, cotidiana, com suas aflições, inquietações e necessidades básicas. Toda essa sequência de acontecimentos demonstra a necessidade do serviço cristão ser uma extensão do culto. Demonstra a necessidade do serviço cristão ser uma extensão do culto. A permanência no monte, na contemplação ou busca de experiências,
sem o esforço prático para melhorar a vida das pessoas no vale e vice-versa, resulta em falta de poder e autoridade. A possessão demoníaca afeta suas vítimas de maneiras diversas. Mateus 17:15, Marcos 9:17, Marcos 4:33, Marcos 8:28, Marcos 13:11-16. Na vida deste jovem, o espírito maligno catalisou os efeitos nocivos da epilepsia, amedrontando e confundindo as pessoas e os próprios discípulos de Jesus que haviam ficado no vale. Filipenses 2:15. Vou ler a partir do 14 para melhor entendimento. Os cristãos devem resplandecer. Vamos começar no 12. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar de acordo com sua boa vontade. Versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Para quê? Versículo 15. Para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Que jeito? Retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não foi inútil que corri e trabalhei. Voltando em Deuteronômio, versículo 6. É assim que retribuis ao Eterno, povo insensato e ignorante? Em verdade, Ele é teu Pai, o teu Criador, que te remiu e te estabeleceu. Versículo 7. Recorda os dias que se foram, traz à tua memória a história das sucessivas gerações. Indaga teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos e líderes, e eles te esclarecerão. Versículo 8. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada nação as suas terras em herança, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Deus. Veja só aqui no comentário, essa é a única ocorrência da expressão hebraica Elion, Altíssimo, como nome de Deus no livro de Deuteronômio, Gênesis 14:19. Um nome para contrastar com os diversos deuses cultuados pelos povos pagãos que viviam em Canaã naquele tempo. Para os cananeus, era inconcebível Israel adorar a um só e único Deus. Por isso, em muitas ocasiões e de muitas maneiras, Yahvé se coloca como revelação. Yahvé se coloca como revelação e juízo para esses povos, até que Jesus, o Messias, venha como a última forma de expressão da graça de Yahvé para judeus e gentios. Hebreus 1:1-11. Elion, Altíssimo, ressalta a sabedoria, ressalta a soberania do Senhor sobre o universo e toda a criação. O Senhor promoveu ao povo de Israel a terra e tudo o que precisavam como nação livre e pacífica. Gênesis 10. Continuando, versículo 9. Mas o povo preferido do Senhor é Israel. Jacó e a descendência que lhe coube. Versículo 10. Deus os encontrou perdidos numa terra deserta e inóspita. Numa região onde viviam animais ferozes. Achegou-se a Israel e dele cuidou. Protegeu-o como a pupila dos seus olhos. Versículo 11. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e em seguida estende as asas para apanhá-los, carregando-os sobre elas. Versículo 12. O Eterno sozinho o levou, nenhuma divindade estrangeira o ajudou. Versículo 13. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos.
Ele o nutriu com o mel tirado dentre as rochas e fez com que as oliveiras produzissem bom azeite mesmo em terreno pedregoso. Versículo 14. Com coalhada e leite do gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados com os melhores carneiros de Baçã e com as mais excelentes sementes de trigo, bebeste o sangue das uvas, o mosto do vinho. Versículo 15. Entretanto, Yeshurun, Israel, meu amado, fortalecendo-te, desferiste coices, ficaste robusto e corpulento, tornaste gordo, muito pesado e farto de comida. Desprezas-te a Deus, que o fez, e rejeitaste a rocha, que é o teu Salvador. Versículo 16. Com seus deuses estranhos provocaram ciúmes em Deus. Com seus ídolos abomináveis o deixaram irado. Versículo 17. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a seres que não têm poder de Deus, a deuses desconhecidos, divindades que surgiram recentemente, aos quais jamais vossos antepassados prestaram adoração. Versículo 18. Abandonaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu a vida e te fez nascer. Versículo 19. O Senhor contemplou tudo isto e também os desprezou por causa da abominável provocação de seus filhos e filhas. E afirmou: esconderei deles o rosto e observarei o fim que terão. Observarei o fim que terão, porquanto são geração perversa, filhos infiéis. Versículo 21. Aos mais doloroso dos zelos me provocaram por meio de deuses inexistentes. Com ídolos e imagens me irritaram. Eu também farei com que sofram ciúmes de quem não é meu povo, nem mesmo nação é. Com uma multidão de pessoas insensatas eu os provocarei a ira. Versículo 22. Porquanto um grande fogo foi aceso pela minha ira, labaredas se queimarão até as profundezas do Sheol, abismo dos mortos. Versículo 23. Amontoarei desgraças sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Versículo 24. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta, e contra eles ainda enviarei dentes de feras e veneno de víboras que se arrastam pelo pó da terra. Versículo 15. Pelas ruas a espada os deixará sem filhos, em suas casas reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens, já grisalhos. Versículo 26. Eu declarei que os espalharia pela terra e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Contudo, tive cuidado em relação à jactância dos teus inimigos, que zombando e mentindo poderiam alegar ao mundo. A nossa mão poderosa venceu Israel diante da inércia de Deus. Versículo 28. Porque o meu povo é gente sem juízo e sem entendimento. Versículo 29. Quem dera fossem sábios e perspicazes, então discerniriam qual será o seu fim. Versículo 30. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou 2 fazerem fugir 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vencido, a menos que o Senhor os tivesse abandonado? Versículo 31. Porquanto a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos afirmam esta verdade. Versículo 32. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas contaminadas de veneno, e os seus cachos de amargura. Vamos voltar aqui no versículo 21.
Eu vou ler agora na Almeida Revista Corrigida, no versículo 20. E disse: esconderei o meu rosto deles e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Mateus 17:16. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. E de novo aqui na cura do menino possesso. Então Jesus exclamou: ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. E foi onde ele curou, repreendeu o demônio, e o demônio saiu do menino, e o menino ficou são. Aí versículo 21. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto eu os provocarei a zelos com os que não são povo, com nação louca os despertarei a ira. Romanos 10, versículo 19. Ora, questiona outra vez: será que Israel não compreendeu a mensagem? Em primeiro lugar, Moisés proclamou 2 pontos: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Veja aqui o comentário. A citação que acompanha o raciocínio de Paulo, Deuteronômio 32, 21, estamos lendo? Responde claramente a mais uma pergunta retórica de Paulo. Os gentios, considerados por todos os judeus como pessoas mal educadas e sem sensibilidade espiritual, compreenderam a mensagem da salvação e se regozijaram nela. Portanto, a conclusão paulina é, abre aspas, se os gentios entenderam, vocês tinham a obrigação de ter entendido ainda melhor. Então aqui, a responsabilidade total pelo afastamento de Israel como nação de Deus é do próprio povo israelita e, por consequência, de todos os incrédulos, pois não cumpriram a condição sine qua non de Deus. 2 pontos. A fé pura e sincera. A fé pura e sincera, essa é a condição sine qua non. É um perigo ter fé na fé, em vez de fé no doador da fé, o Senhor. Isaías 65, 1, 2. Voltando em Deuteronômio, versículo 26, nós lemos: eu declarei que os espalharia pela terra e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Nós lemos o 25: pelas ruas a espada os deixará sem filhos, e em suas casas reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Agora sim, o 26. Eu declarei que os espalharia pela terra e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Versículo 27. Contudo, tive cuidado em relação à jactância dos teus inimigos, que zombando e mentindo poderiam alegar ao mundo. 2 pontos. A nossa mão poderosa venceu Israel diante da inércia de Deus. Versículo 28. Porque o meu povo é gente sem juízo e sem entendimento. Versículo 29. Quem dera fossem sábios e perspicazes, então discerniriam qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou 2 fazerem fugir 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vencido, a menos que o Senhor os tivesse abandonado? Estou lendo novamente. Versículo 31. Porquanto a rocha deles, com letra minúscula, a rocha deles não é como a nossa rocha, letra maiúscula. E os próprios inimigos afirmam esta verdade. Versículo 32. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas contaminadas de veneno, e os seus cachos de amargura. Romanos 3:13. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Usam suas línguas para ludibriar.
enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Versículo 14. Suas bocas estão cheias de maldade e amargura. Voltando em Deuteronômio, versículo 33. O vinho deles arde como a peçonha mortal das serpentes, como o veneno dos répteis mais terríveis. Versículo 34. Acaso não guardei isto em sigilo? Não o selei em meio aos meus tesouros mais secretos? Versículo 35. A mim pertence a vingança e todo tipo de pagamento. No tempo certo, os pés desta gente começarão a escorregar. O dia da sua desgraça aproxima-se célere, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Salmos 95, 5. Em suas mãos estão as profundezas da terra, são seus os cumes dos montes. Versículo 5, verso 5. Dele é o mar, foi ele quem o criou, e a terra firme que suas mãos formaram. Romanos 12, 19. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Veja aqui, vamos ler a partir do 17. A ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Versículo 18. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Quem é o bem? Jesus. Veja só, jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Hebreus 10:30. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou, a mim pertence a vingança. E em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. O Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Versículo 31. Assim terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Voltando em Deuteronômio, versículo 35. Nós lemos: a mim pertence a vingança e todo tipo de pagamento. No tempo certo, os pés desta gente começarão a escorregar. O dia da sua desgraça aproxima-se célere, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Versículo 36. Yahvé julgará o seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando observar que o poder deles se esboroou, e os homens livres e escravos se desfizeram em pó. Versículo 37. Então bradará o Senhor: agora, onde estão os seus deuses, a rocha em quem depositaram sua confiança e buscaram refúgio? Versículo 38. Os deuses que se alimentavam da gordura dos sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações? Que se ponham de pé nesse momento e vos proporcionem algum socorro, que eles vos consigam um abrigo, alguma proteção. Versículo 39. Vede agora, eu sou o único, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Faço morrer, faço viver, faço adoecer e faço sarar. E ninguém há que seja capaz de livrar-se da minha mão. Versículo 39. Vede agora que eu sou o único, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Faço morrer, faço viver, faço adoecer e faço sarar. E ninguém há que seja capaz de livrar-se da minha mão. Versículo 40. Levanto minha mão para os céus e proclamo, juro pelo meu próprio nome que, quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para exercer juízo,
Eu me vingarei de todos os meus inimigos e retribuirei aqueles que me odeiam. Versículo 42. Embeberei as minhas setas de sangue ao mesmo tempo em que minha espada ceifar e devorar carne humana, o sangue dos mortos e dos prisioneiros, as cabeças dos líderes adversários. Versículo 43. Exultai, cantai de alegria, ó nações, com o povo dele, e todos os anjos o adorem, porquanto o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus inimigos e fará expiação pela terra do seu povo. Versículo 44. Então Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou com grande voz as palavras desta composição poética aos ouvidos do povo. A Torá, a lei, fonte de vida. Versículo 45. Quando Moisés terminou de proclamar todas essas palavras diante da congregação de Israel, ainda declarou: guardai no coração todas as orientações que hoje vos transmiti solenemente, para que ordeneis a vossos filhos, a fim de que obedeçam fielmente a todas as palavras desta Torá, lei. Versículo 47. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os vossos dias sobre o solo do qual ides tomar posse em breve, assim que atravessardes o Jordão. Anúncio da morte de Moisés. Versículo 48. Naquele mesmo dia, Yahvé falou a Moisés, Versículo 49. Sobe a esta montanha de Abarim até o monte Nebo, em Moabe, em frente a Jericó, e contemple Canaã, a terra que concedo aos filhos de Israel como propriedade. Versículo 50. Ali na montanha que tiveres subido, morrerás e irás reunir-te aos teus antepassados, assim como o teu irmão Arão, que faleceu no monte Hor, e foi reunido ao seu povo. Versículo 51. Assim há de ser, pois fostes os dois infiéis a mim no meio da congregação israelita, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque não sustentastes a minha santidade entre os filhos de Israel. Versículo 52. Por este motivo contemplarás a terra prometida à tua frente, mas não poderás entrar nela, na terra que estou dando aos filhos de Israel. Muito bem, então nós concluímos a leitura de Deuteronômio, capítulo 32. Querendo Deus, subsequentemente estaremos lendo o capítulo 33. Moisés abençoa o povo de Deus. Todas as dúvidas nós esclarecemos aqui na palavra de Deus. Por isso somos instruídos diariamente a ler e colocar em prática em nossa vida.